Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo em casa, ainda de quarentena? É assim mesmo, né? Mas daqui a uns dias tudo isso vai passar e estaremos aqui na escolinha dominical, todos juntos, reunidos para aprendermos a palavra de Deus, né? Então, hoje é a nossa quinta lição. Hoje é a nossa quinta lição. Estamos falando sobre amigos de Deus no Antigo Testamento, né? Estamos ali, aí já falamos de Noé, o construtor de barco, já falamos de Abraão, já falamos de Isaac, falamos de Jacó e hoje vamos falar de Moisés, o amigo líder. O amigo líder. Hoje é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então vamos lá, vamos falar a nossa versículo do dia, né? Então a tia Cris vai falar e vocês repitam em casa, tá? Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Salmos 18:32. Vamos de novo, vamos repetir? Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Salmos 18, versos 32. Isso, Papai do Céu, né, crianças? É um amigo, o nosso amigo que nos dá força para enfrentarmos toda a dificuldade, né, que estamos passando, e ele nos ajuda, e nós temos que ser fortes, né, sempre orando, pedindo a ajuda dele, para continuarmos nessa nossa luta, né, com todos esses problemas que está acontecendo, né? Então, o amigo líder. A tia Cris vai contar a historinha agora do amigo líder Moisés. Quem gosta de ser líder? Muita gente gosta de ser líder, né? Muita gente gosta, mas tem muita responsabilidade. É uma cobrança muito alta, não é fácil. Mas Deus, Papai do Céu, Ele ajuda as pessoas nas dificuldades e ajuda dando responsabilidade para cada um de nós, provando as pessoas para ver se realmente eles conseguem ser líder e bons líderes. Tem que ser bom líder ainda, né? Não é só ser líder, tem que ser bom. Então, e a nossa historinha de hoje é de Moisés. Moisés, crianças, vocês conhecem Moisés, né? Acho que todos conhecem Moisés. Moisés foi aquele menininho, aquele bebezinho que a mamãe dele teve que colocar ele num cestinho, dentro do cestinho e colocar no rio. E a mamãe dele colocou ele no cestinho, soltou no rio, na água do rio, para ele não ser morto por Faraó. E aí ele foi descer no rio, a irmãzinha dele seguindo. E quem encontrou Moisés no cestinho foi a filha de Faraó. E ela se encantou por ele porque ele era um bebê muito lindo. E aí a irmãzinha dele falou assim: Eu sei quem pode cuidar e dar de mamar para esse bebê. Eu conheço uma mulher que amamenta. E era a própria mãe de Moisés. E aí, quem criou Moisés foi a própria mãe dele, até ele pegar um tamanhozinho. Quando ele pegou um tamanhozinho grandinho, levaram ele pro castelo e ele foi criado no meio de muita riqueza lá no Egito. E muita riqueza, muita coisa boa. Foi criado no meio do faraó, lá no palácio. E aí, quando Moisés cresceu, ficou grandão, ele fez uma coisa errada, sabe? Aqui tá Moisés, ó.
Ele fez uma coisinha errada e ele teve que fugir. Ele teve que fugir do Egito, porque ele conhecia o povo dos hebreus, ele sabia o sofrimento dos hebreus e ele não gostava de como os egípcios tratavam os hebreus. E aí ele fez uma coisa errada e teve que fugir do Egito. E ele fugiu lá para a terra bem distante. E aí, quando ele chegou lá, ele conheceu uma moça, casou, formou uma família com aquela moça. E Moisés gostava de cuidar, de ajudar o sogro dele a cuidar das ovelhinhas. Então ele era um pastor de ovelhas, né? Lá naquela terra distante. Aí, quando Moisés, né? Aqui Moisés com o cajado, que ele era pastor de ovelhas, né? Bem aqui assim. Aqui. Aí, um certo dia, né? Tá aqui Moisés. Aí, um certo dia, Moisés estava lá cuidando das ovelhinhas, né? Igual ele fazia todo dia. E de repente ele foi ver o que estava acontecendo, que ele ouviu um barulho. De repente ele viu uma árvore pegando fogo. Crianças, viu uma árvore pegando fogo. Mas que legal! Ela pegava fogo, mas ela não consumia, o fogo não consumia ela. Ela era uma árvore linda, pegando fogo. E ele estranhou, ele ficou com medo, ele ficou assustado. E de repente, crianças, Papai do Céu falou através dessa árvore. Essa árvore chamava sarça. E aí, Papai do Céu falou através dessa árvore, dessa sarça ardente, falou com Moisés. E falou: Moisés, não tenha medo, porque eu vi o clamor do meu povo, porque os hebreus eles sofriam muito lá no Egito, os egípcios judiavam muito dele. E aí o Papai do Céu ficou com muita dó e falou com Moisés, falou: eu vi o clamor do meu povo e eu o escolhi para que você tire o meu povo da escravidão. Mas Moisés, assim, muito assustado, falou, porque ele tinha fugido de lá. Ele falou assim: mas, Senhor, como que eles não vão acreditar em mim? Eles não vão acreditar em mim, porque eles vão dizer que o Senhor, que eu não conversei com o Senhor. E aí, o Papai do Céu falou assim com ele: sim, eles vão acreditar. Você fala para eles que... Aí Moisés falou assim: eu não sei o seu nome. Aí o Papai do Céu falou assim: você fala para ele que o eu sou que te mandou aqui. Falar para os egípcios, né? O faraó, porque o faraó era muito malvado. E Moisés tinha muito medo do faraó. Aí, crianças, Moisés ficou com medo. Aí Moisés ainda ficou com medo. E aí ele falou assim: mas eles não vão acreditar em mim, porque eles vão dizer que eu não vi o Senhor. Aí o Papai do Céu pegou e falou assim para ele: jogue o seu cajado aqui no chão. Jogou o cajado. E de repente, crianças, o cajado virou uma serpente. Virou uma cobra. Moisés fugiu de medo, fugiu dela, porque ele ficou com medo, né? Uma cobra. E o cajado virou uma cobra. Tá. E aí, Papai do Céu falou: não tenha medo, Moisés. Pegue na cauda da serpente. Aí Moisés, com muito medo, pegou na cauda da serpente e aí, de repente, virou um cajado outra vez. E aí Papai do Céu falou: vá e mostre a eles que eu sou contigo.
E aí Moisés mesmo assim ficou com medo, falou: Senhor, mas eu nem sei falar. Moisés era gago, crianças, ele não conseguia se expressar, né? Ele gaguejava. E ele falou assim: Senhor, mas eu nem sei me expressar, não sei falar. Como que eu poderei chegar a Faraó e falar com eles? Aí o Papai do Céu falou assim: Não temas, Moisés, porque eu sou contigo. E aí o Papai do Céu colocou aqui, ó. Esse aqui foi quando o cajado virou uma serpente. E aí o Papai do Céu falou assim: Não temas, vá, me obedeça. Moisés era muito obediente. E aí, chegando lá, e ele foi para o Egito. E chegando lá, o Papai do Céu colocou Arão para ajudar ele. O irmão dele colocou Arão, porque Arão conversava, falava muito bem. E aí, o Papai do Céu colocou Arão para falar por Moisés. E aí, o Papai do Céu falou assim: Vá e fale tudo que eu ordenar. E ele foi, chegou diante, teve coragem, muita força de vontade e chegou diante do Faraó, que era muito malvado. Olha, e eles dois foram. Moisés ia, fazia os sinais e Arão falava tudo que Deus ordenava, tudo que Moisés passava para ele, ele falava para Faraó. E ele conseguiu, teve coragem e foi enfrentar Faraó para poder tirar o povo hebreu do cativeiro, que era muito difícil. Então, crianças, é isso. A nossa lição hoje fala sobre obediência ao Papai do Céu, fala sobre coragem, né? Porque por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que seja, temos que obedecer a voz do nosso Papai do Céu, do nosso Deus, e ir em frente, obedecer e fazer tudo o que Ele ordenar. E Ele nos abençoará grandemente, assim como Ele fez com Moisés. Foi difícil para Moisés, foi difícil. Ele enfrentou muita dificuldade para lidar com o faraó, porque o faraó era muito malvado, mas ele não teve medo. Quando ele tomou coragem, né? Porque o Papai do Céu ordenou, e aí ele foi, e ele conseguiu tirar o povo hebreu do cativeiro do Egito, né? Então é isso, temos que ser obedientes ao Papai do Céu, né? Obedecer a voz dele quando ele falar conosco e ir em frente, por mais difícil que seja o caminho, por mais dificuldade que tenhamos, tem que ir em frente, obedecendo o papai, obedecendo a mamãe, né? E fazendo sempre as coisas certas, sempre andando no caminho, vindo para a igreja, quando a gente puder vir estar aqui, né? Vir para a escola dominical, aprender da palavra de Deus, né? Ler, aprender a Bíblia, crescer nos caminhos do Papai do Céu, e aí ele abençoa, ele ajuda cada um na sua vida, tá bom? Então, assim, hoje a nossa lição falou sobre liderança, né? Primeiramente, qualquer um que quer ser líder tem que pedir no Papai do Céu, pedir, orar, né? Clamar ao Papai do Céu para ele ajudar a estar sempre com cada um de nós, para que possamos seguir nessa caminhada difícil que é a liderança, né? Então, crianças, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vocês estão em casa, mas daqui uns dias tudo isso vai passar,
tá bom? A tia Cris está com muitas saudades, né, de estarmos todos aqui reunidos na nossa escolinha dominical, né? Mas é assim mesmo, temos que ter paciência, né? Então, assim, que Deus abençoe vocês, Papai do Céu abençoe cada um e até semana que vem, tá bom? Tchau!